Bom dia, sétimo ano, tudo bem? A nossa videoaula hoje de ciências, né, vai ser sobre a correção da atividade de casa e vamos concluir o nosso capítulo 3 sobre vulcanismo. Vamos lá? Página 264. Gente, nessa página 264, ele traz aí um experimento. Esse experimento, se vocês tiverem a oportunidade de fazer em casa, é super interessante. Se a gente estivesse na escola, com certeza a gente ia fazer aqui, né, o experimento. Ó. O material necessário é bem simples, tá? É uma lata, né, tipo aquela de leite condensado, de extrato de tomate, argila, vinagre, tá? Bicarbonato de sódio, tá? Uma coisa, né, uma bacia, uma tábua, né, para dar suporte e construir o vulcão em cima, tinta guache, né, aquela que a gente compra lá na livraria, e um corante alimentício, tá? Pode ser também um anilina em pó. Aí tem descrevendo como é que faz, né, o vulcão lá, tá? E pergunta-se 3 coisinhas. Eu vou dizer logo, mas vocês vão confirmar isso aí quando vocês fizerem o vulcão de vocês, tá? Que seria interessante. O que aconteceu quando vocês colocaram vinagre dentro do vulcão, né? E pesquise, né, como ocorreu essa reação. Se você não tem a oportunidade de fazer, para comprovar, você pode ver um vídeo, né, no YouTube e ver direitinho como é que isso reagiu, né? Então, a resposta seria: o vinagre reagiu com bicarbonato de sódio, gerando uma espuma vermelha, que começou a escorrer, né, pela boca da cratera, tá? Pela abertura da cratera, que seria o seu vulcão lá feito de argila. A reação química produziu um gás carbônico, né, que ficou tipo borbulhando, tá? Como se fosse aquele gás do refrigerante. Segunda, no modelo criado por vocês, o que foi utilizado para representar a lava, né? Então, a lava seria a própria espuma, tá? Que resultou da reação do vinagre com bicarbonato de sódio. Pesquisem se no Brasil há vulcões e onde eles se localizam, né? Então, no Brasil existe sim um vulcão inativo, que está localizado lá na região de Tapajós, na Amazônia, ok? Então, essa foi uma página de casa. A outra página foi da 266, o texto Desenvolver e Aplicar, né? Que ele traz um texto aí, o que são geysers, tá? Vocês já leram, né, e responderam. A pergunta é: relacione a localização dele, né, dos geysers, com as placas tectônicas às quais está próximo, tá? Se há um país, né, ele pede também para você pesquisar e responder que país é esse, tá? O país da América Latina que apresenta muitos geysers é o Chile, tá? Que se encontra próximos aos limites das placas de Nazca, né? E o motivo pelo qual eles, né, naquela região existem tantos geysers, que vocês observem, né, aí nessa imagem, ok? Bom, a gente vai concluir hoje o nosso capítulo falando sobre o ciclo de fogo, né, sobre os tipos de rochas e a questão do vulcanismo com a atividade humana, tá? Então, o que é um ciclo de fogo, né, do Pacífico, ou seja, do Oceano Pacífico? É uma região do planeta, gente, que fica entre a união das placas do Pacífico, das Filipinas, de Nazca, norte-americana e de parte da placa australiana, né? E forma, né, no mapa mundi, a gente vai já mostrar, uma espécie de ferradura, tá? É isso que a gente chama de círculo de fogo. Então, qual a importância dessa região, né? Ela é muito importante para o estudo dos vulcões, tá, gente? Porque cerca de 82% dos vulcões ativos do nosso planeta ficam nessa região aí do círculo de fogo do Pacífico. Os outros 12% dos vulcões são localizados na região das cadeias mesoatlânticas, que dividem o Oceano Atlântico, né, entre as Américas e os continentes europeu e africano, tá? E o restante, cerca mais ou menos de 6%, compreende os continentes localizados no interior das placas tectônicas, tá? A região, né, do círculo de fogo ainda tem diversas fendas profundas na crosta oceânica, que foram geradas pela ação constante, né, das placas tectônicas. O exemplo mais recente, né, mais evidente, é a Fossa das Marianas, né, que é o canto mais profundo do nosso planeta, tá? Aqui a gente tem um mapa, né, mostrando o anel, né, do círculo de fogo, né, tá?
que fica aqui no Oceano Pacífico, né? Então, existe um encontro, né, de diversas placas que nós já estudamos anteriormente, como as placas da Filipinas, norte-americana, australiana, a de Nazca, tá? E a placa do Pacífico, ok? E, se você observar, ela tem mais ou menos a forma de uma ferradura, né? Não é perfeita a forma, mas lembra a de uma ferradura, ok? Agora nós vamos falar sobre os tipos de rochas, né? Existem 3 tipos de rochas. São as rochas ígneas, também chamadas de magmáticas, tem as sedimentares e tem as metamórficas. Então vamos começar aqui explicando pelas rochas ígneas ou magmáticas, tá? Elas são provenientes da atividade vulcânica. Então elas são resultantes da solidificação do magma, né? E elas são divididas em 2 grandes grupos, tá? Intrusivas, que são formadas pelo magma frio e solidificado abaixo da superfície, e as rochas extrusivas, que são aquelas geradas do resfriamento e da solidificação da rocha magmática na superfície, tá? E geralmente são formadas na porção externa dos vulcões, recebendo assim o nome de rochas vulcânicas. Ok? Aqui a gente tem alguns exemplos de rochas magmáticas, tá? O basalto, né? O gabbro, olha o granito, né? Que tem diversas cores, né? Aqui tem um diferente, mas existem várias colorações. E o riolito, tá? Sendo que esses 2 aqui, né? São extrusivas, tá? E, né, se formam fora, né? Da superfície, na parte externa, e as intrusivas ou plutônicas, que são aquelas que se formam dentro do solo, abaixo da superfície. Temos as rochas sedimentares, que são formadas pela compactação de sedimentos provenientes de outras rochas que já existem. Então, esses fragmentos eles vão ficando um em cima do outro e ao longo de milhares e milhares de anos eles vão formando esse tipo de rocha, tá? E é nesse tipo de rocha, gente, que nós encontramos, né, os fósseis, que são restos, vestígios, tá, de animais. Aqui no Ceará a gente tem esse tipo de rocha, né, lá na cidade de Santana do Cariri. A pedra, né, que nós chamamos de pedra cariri, que é muito utilizada para fazer calçadas, praças, essa pedra cariri, ela é uma rocha sedimentar, tá, formada pela compactação de sedimento. E em muitas dessas rochas nós encontramos fósseis, né, de peixes, tá, inclusive de restos, né, e vestígios de partes de ossos, inclusive de dinossauros. É possível nós observarmos isso lá em Santana do Cariri, que tem um museu arqueológico lá, ok? Aqui alguns exemplos, né? O arenito, o argilito, né? O calcário, dentre outros, tá? Temos as rochas metamórficas, né? A metamorfose, né? É uma transformação. Então, elas são formadas, né? Quando rochas que já existem sofrem alterações, né? Chamadas de metamorfismo, ok? E essas transformações elas ocorrem devido a quê? A diminuição ou a elevação da temperatura e da pressão. Nós temos aí o gneiss, a pedra-sabão, tá? O mármore, que é bem conhecido, né? Que é utilizado para fazer pias, colocar na base de portas, né? Na soleira da porta, ou também de janelas, tá? A ardósia, né? O quartzito, ok? Tem vários tipos de rochas metamórficas. Bom, agora a gente vai falar sobre o vulcanismo, né, e a atividade humana. O que os vulcões trazem, né, para a humanidade? Né? Grande destruição nas áreas habitadas, tá? Uma erupção, gente, vulcânica, ela pode tanto lançar partículas quanto também gases poluentes, né, para a atmosfera. E isso pode causar uma alteração no clima daquela região, tá? A gente observa aí essa nuvem, né, dependendo do tamanho do vulcão, tá? E da sua atividade, essa nuvem ela pode chegar a uma altitude muito grande e ser levada para longe, né, pelas correntes de ar. Bom, agora nós vamos fazer, né, a atividade aqui junto com vocês, para a gente concluir o nosso livro, começando aí na página 271. Nós temos a seção Conexão, tem um texto aí que fala sobre Pompeia, cidade eterna, inclusive, né, tem um filme, se vocês puderem assistir o filme, vocês vão compreender melhor esse texto.
Tá? Primeira questão. Segundo o texto, dias antes da catástrofe, os pompeianos ouviram ruídos que vinham do solo e para os quais não encontravam explicação. De acordo com o que você sabe sobre vulcanismo, o que seriam os ruídos vindos do solo? Quais seriam suas causas, né? Então, os ruídos seriam os tremores, gente, ocasionados pela movimentação das placas tectônicas, tá? Que teriam feito, né, o vulcão Vesúvio entrar em atividade, destruir toda a cidade. Certo? Segunda questão. Se o vulcão Vesúvio entrasse em atividade hoje, o que os habitantes da região deveriam fazer? Né? Rapidamente se deslocar para cidades bem distantes, né, daquele vulcão. Ok? Terceira questão. Pesquise como era a cidade de Pompeia na época em que ocorreu a erupção do vulcão Vesúvio. Isso aqui é uma sugestão, é uma resposta pessoal, mas eu coloquei aqui uma sugestão, né, de resposta para vocês, quem não conseguiu encontrar. Pompeia, gente, era uma cidade considerada populosa, ou seja, tinha cerca de 15 mil habitantes. Assim como outras cidades de Roma, né, apresentavam inovações tecnológicas do Império Romano, como a arquitetura e a engenharia de casas e templos avançados, né, sistema de abastecimento de água, dentre outros. Na cidade também funcionava um comércio com base de azeite e vinhos, além de apresentar templos religiosos e arenas de gladiadores. Ok? Mas foi totalmente destruída, né? Então, essa é a sugestão da resposta. Página 272, né? Ainda na página 272, seção atividades agora. Nós temos uma imagem que mostra aí as partes, né, algumas das partes do vulcão. Então, de cima para baixo, nós observamos que a parte superior é a abertura, ou também chamada de cratera, né? Aí nós temos essa nuvem de gases e poeira, tá? Temos a chaminé e temos a câmara magmática. Na segunda questão, você vai colocar V ou F e justificar se for falsa, né? Por que está errado. O primeiro item, a lava é um material líquido rico em gases, porções sólidas, localizado na porção interna do vulcão, tá? Tá falso, né? A lava, gente, é a porção do magma que está no exterior do vulcão. A segunda é verdadeira. A terceira é falsa, porque a maioria dos vulcões localiza-se nas bordas das placas, né? Como as do Círculo de Fogo do Pacífico. E o último item também é falso, porque os vulcões no Havaí são de natureza efusiva e formam rios de lava. Terceira questão, quais são os principais problemas gerados nas atividades humanas pelo vulcanismo? Tá? Isso aqui, a gente tem aí, seriam as destruições, né? Que podem causar tanto alteração climática por conta dos gases poluentes e das partículas, né? Que são lançadas pela força, né, das explosões, tá? E isso pode criar uma barreira, né, para a passagem de luz solar, né? Então, atrapalha também o processo de fotossíntese, além de poluir a atmosfera. A quarta questão, ela é pessoal. Pesquise como são formadas as ilhas vulcânicas e que tipo de erupção está associada a tal formação. Aqui uma sugestão de resposta minha, tá? As ilhas vulcânicas se formam a partir da erupção do tipo efusiva de vulcões que existem no fundo dos oceanos. As rochas que se originam do resfriamento da lava se acumulam, deixando o vulcão cada vez mais alto, né? Vai ficando cada vez mais alto. Quinta questão. As cadeias vulcânicas são estruturas geológicas formadas por vulcões extintos. Um exemplo de caldeira está localizado nas ilhas, né, de Açores, na costa da África, que devido ao acúmulo de água na região, gerou um lago, né, de água aquecida. Pesquise como ocorre, né, a formação de cadeias vulcânicas, né? Essas caldeiras vulcânicas, elas surgem na região de um vulcão de grande porte, que já foi extinto, tá? A falta da atividade faz com que as paredes do vulcão passem por um processo que a gente chama de erosão, levando ao desmoronamento dessas paredes. E a falha, né, que irá aparecer vai permitir a formação de uma espécie de piscina, né, que será uma caldeira vulcânica, certo? Então, isso aí vai de acordo com a pesquisa de vocês. A sexta questão, explique o que é
e como ocorre o ciclo das rochas. Cite um exemplo. Né? É um processo de transformação da rocha por meio da dinâmica da litosfera. Elas podem ser de 3 tipos, né? Magmáticas, sedimentares ou metamórficas. As ígneas são representadas, né, pelo granito, é um exemplo que eu coloquei, pode ser outro, se você encontrar aí na sua pesquisa. As sedimentares, o arenito, e as metamórficas, o gnais. A 7ª questão, ela é uma resposta pessoal, você vai pesquisar e citar exemplos de aspectos positivos de erupções vulcânicas, né? Então, uma das coisas positivas, gente, é que o solo, né, ele fica bem rico em nutrientes, quando em contato com a lava. Então, no sul do Brasil, a terra roxa, né, que se originou da composição de rochas basálticas decorrentes de um derrame vulcânico, ela é extremamente fértil, né, para o plantio tanto de uva quanto de café. Ok? Certo? A 8ª questão, que eu até esqueci de colocar aí no livro, diz o seguinte: classifica as erupções representadas nas imagens a seguir. Tá? A gente tem aí 3 desenhos, né? O primeiro é uma rocha efusiva, o segundo explosiva e o terceiro um do tipo misto. E ele pergunta o seguinte: quais são as principais características de cada erupção? Tá? O tipo de erupção, gente, vai depender da proporção das rochas, gases, né, e da lava. Pode ser uma erupção efusiva, quando o magma é fluido e a erupção é calma. Pode ser uma erupção explosiva, quando as lavas são mais viscosas, né, dificultando a libertação de gases e resultando em explosões mais violentas. E a erupção mista, que possui os 2 aspectos entre os 2 anteriormente citados, tá? Então, a imagem aí mostra, né, imagens de erupções efusivas, explosivas e mistas, respectivamente, tá ok? Gente, então a nossa aula vai ficando por aqui. Façam direitinho a atividade, não esqueçam de fazer, se tiver na agenda AVA ou Google Forms, né? Não deixem de realizá-las, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui e até a próxima semana. Tchau, tchau.